Olá, muito boa noite. No ar, mais um Frente a Frente, direto de Brasília, neste dia tumultuadíssimo pela CPI da pandemia. Hoje foi o tão esperado depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que chegou lá com a missão de proteger o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, durante todo o dia, Pazuello disse, Jair Bolsonaro não mandava no ministério, Jair Bolsonaro não mandou ele suspender o contrato, lá o acordo com o Butantan para a produção da Coronavac, para aquela aquisição do primeiro lote de 46 milhões. Enfim, um depoimento que merece ser visto aí, que vai passar para a história como o de proteção ao presidente da República. Aliás, é o papel, segundo ali alguns senadores da CPI, de todos os governistas neste momento. Esse assunto vai ser tratado aqui hoje de forma periférica, porque a CPI ainda tem muito pela frente, mas nós vamos tratar aqui de um tema que vai pesar muito no seu bolso. O preço da gasolina, o preço da energia elétrica. Conosco aqui hoje está o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o deputado Edio Lopes, que é do PL de Roraima. Deputado, muito boa noite. É um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise. O prazer é nosso em estarmos aqui com você, com José Maria, para fazermos aqui uma prestação de contas, um balanço do nosso trabalho enquanto deputado e também enquanto presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Que bom, deputado, porque serviço não falta no Congresso, né, Zé Maria? Nem emoções. Não, ninguém morre de tédio por aqui, né? E, ao lado, paralelo a essa CPI no Senado Federal, a CPI da cloroquina, na verdade o nome é CPI da pandemia, mas todo mundo já está chamando lá da CPI da pandemia, está a proposta de reformas, né? Reforma tributária, reforma administrativa e projetos importantes. O deputado Edio Lopes é um experiente na atividade parlamentar, ou seja, a conversa vai ser muito boa. Ele foi vereador, 4 mandatos como deputado estadual e 8 mandatos como deputado, aliás, 4 mandatos como deputado federal, ou seja, já tem 9 anos de política eleita, né, de elegibilidades consecutivas. Deputado, o senhor é presidente de uma comissão muito importante na Câmara dos Deputados, né? Muito se fala da Comissão de Constituição e Justiça, mas a Comissão de Minas e Energia, tradicionalmente, ela sempre foi importante pelo nível de investimentos que o Ministério de Minas e Energia tem pelo país. Mas nós não estamos num momento exatamente de investimentos, né? Quer dizer, lá existem mais demandas do que recursos a serem distribuídos. Não tem nenhuma dúvida. A Comissão de Minas e Energia, ela tem um alcance tão capilarizado no território nacional que eu creio que não há um único brasileiro que não sinta os efeitos benéficos ou maléficos do que por ali passa, porque nós tratamos de combustível, nós tratamos de minério e nós tratamos de energia elétrica, de gás, enfim, de hidrelétricas, termoelétricas, eólica, nuclear e por aí vai. Quer dizer, é muito abrangente e não erra quem diz que é uma das comissões mais importantes que tem na Câmara dos Deputados. Eu aprendi isso porque eu sou de Minas Gerais, que carrega no minério no nome, né? É verdade. É muito assunto mesmo. Vou falar de Minas Gerais. Tivemos lá a questão da Vale do Rio Doce, que agora teve uma decisão no Supremo Tribunal de Justiça. Ela vai ter que devolver 500 milhões de reais aos consumidores que ela teria recebido aí indevidamente porque não gerou energia. Como é que é essa história? Eu queria que o senhor explicasse direitinho para o nosso telespectador essa questão envolvendo aí a devolução de recursos da Vale do Rio Doce. Veja bem, primeiro não houve ainda a decisão no STJ. Não foi votado. O processo está em apreciação naquela instância do Judiciário. O que ocorre é que em 2015 nós tivemos o desastre de Mariana. Ao estourar a represa de rejeitos de minério em Mariana, a avalanche que desceu o vale abaixo acabou levando a hidrelétrica Risoleta Neves, que era uma hidrelétrica que tinha 75% de propriedade da Vale, né? Bem,
O espantoso dessa história é que o acidente ocorre em 2015, a Risoleta Neves para de gerar energia elétrica para acender uma única lâmpada, parou 100%, mas ainda assim a Vale continuou recebendo uma importância muito significativa que somou ao longo desses 6 anos 500 milhões de reais. Recebendo esse dinheiro de onde? Parte de vamos chamar aqui, de um seguro das demais parceiras hidros para uma eventualidade, para um período em que esta ou aquela pequena ou média hidrelétrica tenha problemas na sua geração, quer seja problema de ordem climática, etc., e também do consumidor, porque 1/3 desses 500 milhões, quem pagou foram nós, foi você, telespectador, que está assistindo aqui. E nós vamos receber de volta esse dinheiro? Pois é. Um jornal de circulação nacional publica uma matéria muito ilustrativa. E eu, enquanto presidente, ao ver aquela matéria, eu imediatamente apresento um requerimento na Comissão de Minas e Energia para convidar a Vale para vir até aquela comissão para dar explicações como é que não se gera energia há 6 anos e ainda assim continua recebendo uma quantia dessa envergadura. Como se estivesse gerando. Isso acabou sendo noticiado e uma semana depois um diretor da Vale procura a comissão propondo um entendimento. Olha, nós estamos dispostos a devolver este valor e nós queríamos a suspensão ou cancelamento da audiência pública. Eu disse, olha, a Comissão de Minas e Energia não é fórum competente para discutir esse acordo, mas nós levaremos o teu pleito, a tua sugestão, a quem de direito, no caso, a ANEEL. E assim foi feito, fizemos uma reunião na ANEEL, com a presença do presidente André Pipetoni e todo o staff da ANEEL, onde participaram 4 diretores da Vale, veja a importância, 4 diretores da Vale, e ali ficou acertado que a Vale iria abrir mão do processo judicial e iria devolver os 500 milhões de reais. Ou quase 500 milhões de reais. Então, eu acho que foi a primeira vez, Denise e Zé Maria, que uma comissão da Câmara dos Deputados conseguiu, através de uma ferramenta legal de pressão, que uma empresa do Porto da Vale venha meter a mão no bolso e arrancar 500 milhões que já havia recebido, que já estava tranquilo, e devolver a quem de direito, no caso, às outras empresas e ao consumidor brasileiro. Recentemente eu conversei com o ministro de Minas e Energia, né, o Bento Albuquerque, e falávamos exatamente da previsão de dificuldades de chuva, de falta de água e, consequentemente, de falta de energia. E ele está garantindo que não haverá apagão, interrupção do fornecimento de energia, exatamente por conta disso, desse seguro. Pode ser, presidente, que isso esteja acontecendo em outras hidrelétricas que estão recebendo paradas e que não funcionam, né? Esse caso da Vale é um caso muito emblemático, né? Eu costumo dizer... Mas isso pode estar acontecendo em outras. Não creio, não dessa forma. É possível, porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, presidente, mas o pessoal acomoda recebendo sem produzir energia e ninguém fala nada? Não, mas há sim, porque o sistema, o arcabouço que regulamenta o setor de geração e fornecimento de energia permite. Por exemplo, esse sistema, ele permite que eu tenha uma termo e que eu posso estar recebendo com o meu motor parado. Tá certo? Mas é por quê? Aí, qual é a alegação? Não, nós temos que pagar um preço por manutenção, um parque. Quando precisar, paga mais caro. Exatamente, para nós não incorrermos naquele pesadelo de 2001. O apagão, né? Hoje eu entendo que o Brasil é outro. Não é o Brasil de 2001 com relação ao fornecimento, à disponibilização de energia elétrica para o país.
nós tínhamos, naquele momento, algo ao redor de 90% de toda a energia no país vinha de hidro. Quer dizer... 85%, hoje é 60%. Agora é quanto? Nós chegávamos um pouco além de 85%, hoje é 60%. Exato. Quer dizer, o Brasil aprendeu com aquele susto que levou em 2001, que custou muito caro à nação, e nós partimos para uma diversificação de fontes energéticas. Mas agora, deputado, todas as termoelétricas já foram ligadas, né? Pelo menos essa é a informação que a gente tem. Então, o risco, tem muita gente dizendo aí, muito especialista dizendo que corremos o risco de ter, sim, um apagão. O que o ministro disse quando ele esteve na comissão semana passada? Não, o ministro afirma o que nós também entendemos como membros da Comissão de Minas e Energia, que temos a obrigação de nos debruçarmos sobre essa questão. Nós entendemos que há uma preocupação, há uma luz amarela que acendeu lá bem distante, que nós não temos a curto prazo o risco de um apagão. Eu acho que falar em um apagão daqui para o final do ano seria causar uma expectativa negativa absolutamente infundada. Agora, nós, como foi dito aqui, nós temos 60 e pouco por cento da nossa energia elétrica vem de reservatórios de hidrelétricas. Se nós continuarmos nessa balada de falta de chuva, e nós já estamos passando o período de estiagem mais severo dos últimos 90 anos. E vindo de 7 anos com exatamente. Se esse fator climático perdurar, aí nós não temos termo para sustentar os 60%. O Ministério fala na importação, né, de energia. Também. Agora precisa saber importar de quem? Porque nós lá em Roraima, quando fala em importar em energia, nós lá em Roraima temos arrepios, né? Porque nós deixamos, lá no governo do FHC, nós deixamos de optarmos pelo gasoduto que vem de Urucum, vem para Manaus, ser estendido até Boa Vista, e houve uma opção, mais por pressão do governo local, de termos a nossa saída energética para a Venezuela, que na época tinha energia sobrando. Né? A Venezuela sucateou, tinha gás, tinha produção. E nós ficamos de pendurado no pincel lá em Roraima. Hoje nós queimamos 1.100.000 litros de diesel todos os dias. Nossa, e quando é que vai equacionar essa situação? Quais são as perspectivas lá para Roraima? 1 milhão de litros de diesel. Se eu digo que não temos um horizonte de apagão a curto prazo, eu digo que nós não temos uma luz nos sinalizando a médio prazo quando é que vamos resolver o problema energético de Roraima. Presidente, um assunto que me chama muita atenção, eu confesso que eu não conhecia direito o processo, mas eu tinha a impressão de que, diante do acidente de Chernobyl, resistências na França e outros países, a energia nuclear reaparece aqui no Brasil com uma força muito grande, uma aposta grande do país. Isso é correto? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A energia nuclear é disparada a fonte energética que causa menos acidentes envolvendo vítimas no mundo, em termos percentuais. Ainda que você considere Fukushima, que você considere Chernobyl e outras menores por aí, mas o grau de segurança da usina de energia nuclear, ela é infinitamente mais segura do que qualquer outra fonte. Houve desenvolvimento, né, tecnologia. Sim. A Alemanha chegou a largar e depois voltou, né? Não foi? A gente tem então, veja bem, aquilo que parecia que era inaceitável há uma década atrás começa a ser reconsiderado. Né? E onde ocorreram os acidentes envolvendo usinas nucleares se deram por fatores ou de sucateamento, que é o caso de Chernobyl. A Rússia não deu o devido tratamento, está comprovadíssimo o devido tratamento de conservação, de manutenção da usina de Chernobyl. E lá em Fukushima foi um desastre, um terremoto, algo inusitado, de força extraordinária. Né?
Pois é, nós estamos aqui conversando com o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o deputado Edio Lopes, um assunto muito interessante. A energia é a base do desenvolvimento e, por isso, é um assunto que chama muita atenção na política e na Câmara. Nós vamos agora a um intervalo aqui de 2 minutos e já estaremos de volta em seguida.